Cara, assim, no meio, né, dos cristãos, tanto faz se da igreja católica, evangélico, espírita, tudo é ser humano, cara. Então, eu acredito que ninguém é santo, né? Eu vou contar pra você aqui a história do Fabião, meu amigo, e esse é o nome do cara mesmo, tá? Como faz mais de 15 anos que eu não vejo ele, e eu tenho certeza que ele também nem vai ouvir esse áudio aqui, e se ele ouvir também, ele não vai nem saber que é ele. Mas eu vou contar a história do cara. Ele era de uma igreja X, né? A igreja não vou falar o nome, mas assim, eles guardavam a virgindade, né? Antes do casamento e tal, né? Um se guardava, né, pro outro para o casamento, né? Para após o casamento. E esse cara, ele estava noivo já há 6 anos. Já tinham comprado o terreno, estavam construindo e estavam, né, enfim, finalizando aí as coisas para casar no ano seguinte. E esse cara, ele foi surpreendido um dia com a garota dele, a noiva dele, que falou para ele assim: Olha, tô terminando e tal. Daí ele perguntava por quê, por quê, por quê, chorando já. Isso ele me contou, tá? Contou para mim no meio de uma roda de mais três amigos lá do trabalho. E ele ficou desesperado, né? Porque não sabia o motivo. Até que ela falou: Olha, é o seguinte, eu tô saindo com um cara, a gente já tá transando faz 15 dias e como eu não quero, por questão de consciência, né? Por questão de religião, trair você, então eu prefiro terminar. E olha só, né? Esse cara que ela estava saindo, depois ele descobriu que esse cara era um Zé Droguinha, sabe? Sabe aqueles manos Zé Droguinha da esquina lá? É, aquele tipo de cara mesmo. Sabe aquele shortão mostrando aquela cueca suja? É daquele tipo de cara que a menina saiu. E ela saiu por questão de sexo, cara. Olha só. Esse meu amigo, tudo bem, não era um Brad Pitt, um Tom Cruise da vida há 30 anos atrás, mas esse cara, ele tinha uma boa família, tinha uma boa estrutura financeira, mas isso não impediu a menina de sair para dar para outro cara, né? Sabe aquele ditado? Água morra abaixo, fogo morra acima, e mulher quando quer dar, ninguém segura? Foi o que aconteceu com a menina. Ela deixou um cara, tipo, bem de vida, né, pra dar pra um Zé Droguinha. E ela ficou com esse cara durante mais ou menos 10 meses, um ano mais ou menos. E nesse tempo aí, eu trabalhei com o cara, né? Então eu vi o sofrimento dele, de todo dia ele chorava pra gente na hora do almoço e tal. Falava que estava fazendo corrente de oração, falava que estava colocando o nome dela no altar, e que isso, que aquilo. A gente falava pra ele, mas cara, né, você aí é virgem e tal, ela já não é mais virgem e tal. Ele, não quero nem saber, eu vou perdoar ela porque eu amo demais, sabe? Ficava chorando, falando assim. E no fim ele se endividou. Eu lembro que ele comprou um carro na época, era um carro muito bom, um carro da época, um carro grande, né? E ele passava com esse carro todo dia, duas vezes por dia na frente da casa dela, no horário que ele sabia que ela estava lá, só para se mostrar, baixava os vidros, né? Tipo, eu queria que a mãe dela visse ele dirigindo aquele carrão, que o pai visse, que os irmãos vissem e tal. E eu só sei de uma coisa que eu lembro que passaram-se 6 meses, 7 meses mais ou menos, e essa menina veio procurar ele, sabe? Cara, ela foi procurar ele e ela tava chorando, ela tava triste, né? Segundo ele me falou, que ela tava depressiva porque o Zé Droguinha deu o pé no rabo dela, cara. O Zé Droguinha deu o pé na bunda da menina. E você acredita que ela teve a cara de pau de falar para ele que ela começou a ouvir a voz de Deus falando com ela que ela tinha que procurar o Fabião, porque o Fabião era isso, era aquilo. E, meu, olha a que nível chega um homem, né, quando ele tá apaixonado, né? A paixão, cara, é uma cegueira, é uma doideira, meu. O cara, né, ele, tipo, tava se guardando, né, junto com ela pra ter sexo depois do casamento. A menina devia ser uma taradinha, foi lá, deu pro Zé Droguinha durante 6 meses, 7 meses. Daí o Zé Droguinha dá o pé no rabo dela e ela fala que ela fica triste, né? E diz que Deus mandou ela voltar com o Fabião. Olha só, cara. E, e ele voltou com ela, né? Ela já tava lá detonada, arrombada, né? Porque ela era virgem, vai. Ela era virgem e, né, ficou com o Zé Droguinha pra transar, pra ter sexo. E só sei que esse cara voltou e ele falou pra gente assim que Deus tinha respondido às preces, às orações dele, né? Que valeu a pena o tempo da luta, de ter colocado o nome dela no altar e tal. Ele casou com ela. Ele casou com ela
mas ele nunca confiou nela, entendeu? Mas também nunca tinha coragem, né, de tomar uma atitude de homem, né, de homem alfa. E assim, esse cara, meu, ele, sabe, ele ficou um cara perturbado. Depois eu acabei saindo da empresa, uns 2 anos depois, né? Ele continuou lá. Até uns 5 anos atrás eu fiquei sabendo que ele ainda estava lá, mas ele havia separado. Agora, por quê e como eu não sei, mas qual que é o resumo da história aqui, né? Que o cara, meu, quando ele é fissurado numa menina, quando ele não pode fazer o test drive, né, por questões religiosas, ele pode sofrer isso daí, entendeu? Essas meninas que frequentam igrejas, né, que são muito radicais, todas elas, a maioria, se casam para ter sexo, se casam para dar. E daí, né, elas quebram a cara em pouquíssimo tempo, porque é uma questão de lógica, né? Tipo, a pessoa vai casar só para ter sexo, é complicado. E o cara, né, que mantém isso daí, eu não tô falando que isso é errado, tá? Eu não tô falando, cada um que cuide da sua vida, cada um que veja o que é melhor para si próprio, né? Mas eu, na minha opinião, eu acho que é complicado o cara namorar 4, 2, 3, 5 anos e não transar com a sua namorada, né, com a sua noiva. E, tipo, uma hora ou outra vai dar pau isso daí, entendeu? A menos que os dois tenham o mesmo pensamento, os dois sejam muito radicais, mas se um lado pender para querer quebrar a regra, meu, já era, já foi, entendeu? Porque vai ter traição sim. No meio dos cristãos aí, tem muita traição. E é normal, porque segurar essa onda, né, de não transar é complicado. Então essa aí foi a história do meu amigo Fabião, história real. E não sei o que aconteceu para ele ter separado dela, né? Porém, ele foi assim, tipo, um corno manso mesmo quando ele aceitou voltar com ela, porque a menina, né, o motivo dela ter terminado com ele foi simplesmente quero dar, quero trepar. Isso daí é muito complicado.